Equação diferencial, pois, vamos ver, quem é raiz quadrada de 1 mais o quadrado da derivada do cosseno hiperbólico em x. Isso aqui é raiz quadrada de 1 mais o quadrado do seno hiperbólico em x. Que é igual a quê? Quem é 1 mais o quadrado do seno hiperbólico? O quadrado do cosseno hiperbólico. Tá? Colocar dessa maneira. Colocar assim. Mas quem é a raiz quadrada do cosseno hiperbólico? É o módulo do cosseno hiperbólico em x, que é o cosseno hiperbólico em x, pois o cosseno hiperbólico é positivo. Só que o cosseno hiperbólico é a derivada segunda do cosseno hiperbólico. Isso aqui vale para todo x no domínio do cosseno hiperbólico. Então, cosseno hiperbólico é a única solução? Não, não é. Tem infinitas soluções. Ainda na aula de hoje, se der tempo, vamos achar todas as soluções desta equação. Agora, você precisa visualizar que uma equação, ela está no enquadramento geral. Toda equação diferencial, ela tem um formato geral. E para eu falar do formato geral, eu tenho que entrar no universo das funções de várias variáveis. Tá? Eu consigo enquadrar toda a equação diferencial no formato geral. Uma equação em que, assim, dada uma equação diferencial, a sua ordem é a maior ordem de derivada que aparece. Então, essa equação aqui é uma equação diferencial de ordem 1. Essa daqui é uma equação diferencial de ordem 2. Eu dei um exemplo de uma equação diferencial de ordem 3. Então, numa equação, se a maior derivada se expressa diretamente, se expressa em termos, se a derivada de maior ordem, x, se expressa em termos de x, né? E isso você sempre consegue fazer. Toda equação, você consegue expressar a derivada de maior ordem x em termos das derivadas de ordem menores, em termos do valor da função em x, em termos de x. E ao fazer isso, toda equação diferencial, ela é da forma que eu vou descrever aqui, ou das formas que eu vou descrever aqui, porque mudou a ordem, muda um pouco, mas essencialmente é a mesma coisa. Considere esta equação aqui, ó. Primeiro, antes, para ficar mais simples, função de duas variáveis. Por exemplo, essa função aqui. Ó. Isso é uma dita equação, é uma dita função em duas variáveis reais. Tá? Se eu coloco dessa forma, quem é f de, por exemplo, menos 2, 3? Quem é f desse par? Quem é? É x é menos 2, y é o 3, isso é a parametrização, tá certo? Então fica pelos argumentos aí, tá bom? Os parâmetros, ó, tá aqui os parâmetros, então tá aqui estão os argumentos. Então a distribuição dos argumentos na expressão fica o quê? Menos 2 a terceira, menos o quê? Menos 2 ao quadrado, vezes o quê? 3. Todos entenderam isso? Portanto, isso dá o quê? Dá menos 8, menos 12, né?
Menos 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3, 12. Então, isso aqui dá quanto? Menos 20. É o valor da função no menos 2, 3. Essa função leva o par menos... A imagem do par menos 2, 3 é o número real menos 20. O domínio, claramente o domínio é um subconjunto do R2. Você sabe o que é o R2, né? R cartesiano R. De fato, o domínio é o R2, pois não há restrição alguma para se calcular essa expressão num par ordenado XY. Tá? Considere esse exemplo. G de x, y, z igual a x2 mais y3 menos z4. Tá? Então, quem é o domínio da função g? Quem é? É o R3. Há alguma restrição no cálculo aqui dessa expressão, num terno x, y, z? Não. Domínio. Agora, se eu colocar essa função aqui, essa é uma função de 2 variáveis reais, essa é uma função de 3 variáveis reais, enquanto essa daqui, ó, enquanto essa daqui, H, essa é uma função de quê? De quantas variáveis? 4 variáveis reais. Tá? E aqui, quem é o domínio da H? O domínio da H está contido aonde? No R4. Mas não é todo o R4, porque aqui há uma restrição para calcular essa expressão. Só posso calcular essa expressão numa quádrupla x, y, z, w, se o y menos z for diferente de zero. Ou seja, quem é o domínio da H? É o conjunto formado por cada quádrupla x, y, z, w do R4. Tá o quê? Tá o que y é diferente de z. Tá? Então, do mesmo modo que tem domínio de função de uma variável real, tem o domínio de funções de várias variáveis reais, e você usa a álgebra para determinar quem é o domínio, pela restrição imposta, tá? No cálculo da expressão. Por que eu estou interessado nisso? Pelo seguinte, gente. A equação diferencial, ó, agora você vai entender, e você vai completar. A equação diferencial, essa equação aqui, ó. F' de x menos 2x, f de x igual a x2, ela é da forma, ou ela pode ser colocada na forma f' de x igual a f grande de x, f de x, onde aqui eu estou com a função de 2 variáveis aplicada no par x, f de x. X é um número real, f de x é um número real. Então, quem deve ser a função f no par ordenado xy, de modo que eu tenha essa equação dessa forma? Quem é o f de xy? Hã? Quanto? Mais 2x y, tá? Porque se você olha para a equação, então eu espero que apareça aqui no vídeo, ó, porque essa equação eu posso expressar a derivada segunda em termos de tudo que envolve derivada, em tudo que envolve a derivada primeira, perdão, em tudo que envolve x e o valor da função em x, né? Porque eu posso chegar e escrever isso aqui da forma f' de x igual a quê? x2 mais 2x f de x. E para isso ser o f de x,
Quem deve ser o f de xy? Isso aqui é o y. Então, f de xy, como você bem disse, é x2 mais 2xy. Entendido? Tá? Mais um exemplo. A equação diferencial. Aqui, ó. A equação diferencial. F3 linhas de x mais 2x f de x, f' de x igual a x, ou igual a x2, por exemplo, ela é da forma f3 linhas de x igual a quê? A f grande de x, f de x, f' de x, f2 linhas de x. Ela está dessa forma, f de x, f de x, f' de x, f' de x, onde quem é f de x, y, z, w. Quem é? Né? Se você olha para ela assim, ó, passa tudo para o outro lado, fica x2 menos o quê? Menos 2x, f de x, f' de x. Tá? Então, você tem, ó, aqui, quem é? Isso aqui é o y, isso aqui é o quem? É o z. Tá? Então, ela é da forma, ela é uma equação de 4 variáveis, função de 4 variáveis, e ela é da forma x2 menos 2x, y, z. Tá? Ela é constante em relação a w. O w variando, mantendo as outras fixas, ela é constante. Tá? Não é o problema. Entendido aí? Tá? E aí, mais um exemplo. A equação diferencial f2' de x menos x, f' de x mais x2, f de x igual a quê? Igual a x3, ela é da forma f2' de x igual a quê? A f de x, y, z, onde quem é a função de 3 variáveis que define a equação. Você diz nesse caso que essa função f define a equação diferencial. Quem é f de x, y, z? Quem é? Desculpe, ela é da forma, perdão. Ela é da forma f2' de x igual a f grande de x, f de x, f' de x, tá? Onde quem é f de x, y, z? Quem é? É x3, tá certo? Mais o que? xz, que o f' de x é o z, menos x2, y. Entendido? Tá certo? Por que o interesse? Porque vocês têm que pelo menos entender isso no início, quando você estiver no curso de equações diferenciais ordinárias mais sério, curso exclusivo para equações diferenciais. Por exemplo, vou fazer um curso mais avançado de graduação
nessa linha, ou mesmo mestrado, você vai entender que as propriedades de uma equação diferencial, elas são tiradas do estudo dessa f grande. Não há como você ter propriedades, obter propriedades para equações diferenciais, se você não analisar a função que define a equação diferencial. Essa função f grande. Não há. Tá? Teorema de existência e unicidade é consequência de você analisar a f grande. A continuidade da f grande, como função de várias variáveis. Tá? Unicidade, mas você não falou que toda equação diferencial, via de regra, possui infinitas soluções? Possui de fato, mas eu falo unicidade no contexto a ser definido, tá? Que aparecerá em outras aulas. Toda equação diferencial possui infinitas soluções, via de regra é isso. Tá? Agora veja o seguinte. Quando você tem uma equação diferencial, tá? Uma equação diferencial da forma f' de x igual a f grande de x, f de x, olhando para essa equação, você tem o seguinte: o que é necessário e suficiente para que uma função φ seja solução? Φ é a solução da equação diferencial desta daqui, eu estou me referindo a essa. Se somente se o quê? Se somente se três coisas acontecem. Primeira condição para ser solução, tem que ser diferenciável. A φ tem que ser diferenciável. Vamos à última, vamos à que você mais importa, qual é? Φ' de x tem que ser igual a quê? A f de x, φ de x, para todo x no domínio da φ. Mas lembre que eu só vou poder ter essa daqui se eu tiver uma antes, uma exigência antes satisfeita. Qual é? É que o par x, φ de x, precisa pertencer ao domínio da f grande, qualquer que seja x, no domínio da φ. Não esqueça disso. E, então, essas são as três condições para que φ seja solução. Tá? Há algumas restrições sobre uma função para ela ser solução da equação diferencial. Ela tem que ser diferenciável. A segunda é que o par x, φ de x, para esta equação, tem que estar no domínio da função que define a equação. E depois é que vem isso aqui. Você foca muito nisso e esquece isso aqui. Muitas vezes, mas isso é importante. Tá? Se você tem, ó, uma equação da forma f duas linhas de x igual a f grande de x, f de x, f' de x. Essa é a forma geral da equação diferencial de ordem 2. Então, para uma equação diferencial de ordem 2, φ é solução da equação diferencial, esta equação aqui, se somente se, o quê? Φ é o quê? Tem que ser duas vezes diferenciável. Segunda condição, o terno x, φ de x, φ' de x, tem de pertencer ao domínio da f grande, qualquer que seja x no domínio da φ. E, satisfeitas essas duas, tem mais uma, qual é? Agora sim, φ duas linhas de x tem que ser igual a f de x, φ de x, φ' de x, qualquer que seja x pertencente ao domínio da φ. Continuando nesta toada,
Qual a forma geral de uma equação diferencial de ordem N? Qual é? Qual é o formato geral? Qual é o template de uma equação diferencial de ordem N? O padrão, assim, qual é? FN' não.